nos últimos dois vídeos eu falei sobre essa questão do pessoal e do impessoal, né? E que existe aí uma troca desses valores. Esse pessoal tendo mais a ver com essa questão do sensível, né? Do humano, e do impessoal eu falei sobre essa questão de que a nossa conexão com a psique tem a ver com um sistema de classificação, né? Que essa lógica impessoal tem uma natureza abstrata e que, como seres humanos, nós temos a condição e, portanto, acaba sendo meio que, depois de um tempo, vai ser uma função que a gente tem que desenvolver, porque a gente está participando da forma como a gente categoriza e classifica a nossa realidade e vendo como isso se desdobra na nossa realidade concreta. E aí a gente juntando essas duas partes, que são duas partes de nós mesmos, a gente está falando aí de uma conexão, de uma interconexão, né? Então, eu abri essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, que meio que numa sequência, falando sobre uma linguagem de interconexão e tem a ver com isso, né? É uma linguagem que ela tá. É como se a gente tivesse muitas línguas, que nem tem muitas línguas no mundo, mas daí a gente vai escolher tipo uma língua para ser a forma como a gente se comunica com uma pessoa que fala uma língua diferente. Então, aqui eu estou falando de uma língua de como a gente conecta diferentes aspectos da nossa natureza humana como sendo integrantes de uma realidade que tem, né, que não é só humana, né? Então, essa questão da interconexão que eu podendo conjugar esse meu aspecto sensível com esse meu aspecto lógico, né? E como essas duas coisas estão se complementando e muitas vezes a gente vai sentir uma desconexão, né? A gente se sente desconectado e daí a questão da sensação vai vir muito forte de sensações, por exemplo, sensações muito ruins. As boas também pode ser, tá? Uma fruto de uma desconexão, mas a gente identifica mais quando é um problema. Então, sensações muito ruins que meio a gente se sente desconectado, que a gente não está presente. A gente está querendo voltar a uma outra condição, né? Com base na nossa experiência ali. Mas a realidade ela está dando outra coisa e a gente não reconhece aquilo. Então, a gente não reconhece porque isso tem a ver, porque o nosso está mostrando que o nosso sistema de classificação tá falhando. Porque senão a gente teria como incluir aquilo que está acontecendo ou essa sensação que a gente está tendo para entender o porquê dela tá ali, o que ela estaria me indicando. Mas eu falo, não, isso aqui não existe, não era para estar acontecendo. Então, eu estou nessa desconexão. Vejam que a possibilidade de desconexão é uma faculdade do ser humano. Ou a gente poderia dizer que o ser humano é uma possibilidade de desconexão, porque a desconexão chega a ser uma escolha. Porque eu escolho fazer uma coisa aleatória que talvez não esteja nenhuma raiz orgânica com a realidade, como uma especulação, por exemplo, e eu não sei onde vai dar isso. Eu fico como que apartado de uma possibilidade real, talvez. Mas talvez essa possibilidade ela seja concretizável. Mas aí existe um risco, né? Um jogo de uma aposta em algo que não existe. Não existe essa coisa. Mas a realidade é isso, ela está se transformando e trazendo coisas que não existem.
No caso dos outros seres vivos mais simples, pelo menos né, pelo que a gente pode perceber, dada a nossa limitação, eles não têm essa escolha. Então eles simplesmente estão conectados, mas eles vivem apenas no sentir. Nós vivemos no sentir e também nessa parte abstrata de categorias. Então acontece aí a desconexão. Mas a desconexão, ela tá levando a gente, e a realidade, por isso que ela tem uma função isso, a propor uma possibilidade de maior envergadura, né? E com essa possibilidade de uma desconexão, talvez para sempre. Ela sempre está em jogo. Mas, que nem se a gente olhar para as ligações químicas que acontecem, elas estão sempre fazendo novas ligações. Então, desconecta daqui para conectar ali, desconecta daqui. Sempre está conectado no fundo. A questão é que esse momento em que eu experimento a desconexão, né, essa sensação de desconexão me leva para um outro lugar. Então, é um processo e uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Como lidar com essas desconexões, porque elas são oportunidades de conexão. E daí toda aquela questão que eu estou falando nos vídeos sobre a dificuldade tem a ver com isso. A dificuldade é uma desconexão que eu sinto. E por trás dessa dificuldade tem uma possibilidade de interconexão. E daí o que eu vou trazer aqui, né, a questão do nutrir e gerar, é uma conexão de quando não, eu tenho uma dificuldade, por exemplo, é que tem algo que precisa ser nutrido. Se eu não tenho isso como me nutrir, eu preciso de alguém que gere. Então eu estou conectado. Estou conectado com alguma coisa que vai gerar que eu não sei o que é. Até o momento em que eu consiga captar isso. Quando eu capto aquilo que eu preciso, eu posso me nutrir. E nesse momento eu já gerei. Então, essa primeira parte assim desses vídeos foi falando sobre mais ou menos o que é interconexão, que vai ser meio que o pontapé inicial para a gente começar a abrir mais essa questão do nutrir e gerar, perceber como isso é uma ferramenta para a gente, como que existe na natureza isso, e como que o ser humano participa disso, mas o ser humano ele não participa só como um bicho ou como uma planta que simplesmente, pelo menos de novo na nossa percepção, não tem a faculdade, não tem a escolha. A gente tem a escolha. E daí tem essa questão do risco e oportunidade. Então, até o próximo vídeo. Obrigado.